Como melhorar a conversação em inglês? Um dos temas aí que as pessoas mais têm dificuldade, muita gente eu vejo falando que meu maior problema é a conversação. Então, como melhorar a conversação em inglês? Não vou enrolar, tô aqui hoje nesse formato aqui de novo de aula, meio que apresentação. Eu gosto que fica mais educativo, parece, né? Tem um lado mais aí para as pessoas visuais, pessoas mais auditivas também. Então, gente, assim, como melhorar a conversação, então? Nesse vídeo eu vou abordar dois casos, tá? Fica comigo até o final, vai acompanhando para você ver qual desses casos que você tá. Quando a pessoa fala que, eu preciso melhorar a conversação é meu maior problema no inglês. Geralmente aí, no primeiro caso, dois casos principais. O primeiro é o caso da maioria das pessoas que falam que o meu problema é a conversação. Para a maioria das pessoas, assim, as pessoas maioria delas não tem um bom nível de compreensão oral. E por causa disso, não conseguem chegar a um bom nível de conversação. Então a maioria das pessoas que falam que o maior problema delas é a conversação, na verdade é porque não tem um bom nível de compreensão, tá? Essa compreensão oral é a capacidade de escuta, tá bom? Capacidade de você ouvir o inglês e entender o inglês. Às vezes não é nem a leitura, tá? Que eu tô falando de escuta. Então, muita gente que fala aí que o problema é a conversação, na verdade o problema é a compreensão oral. A pessoa não tem um bom nível de compreensão oral. Então, o que é um bom nível de compreensão oral? Assim, gente, para você saber se tem um bom nível de compreensão, saber se a pessoa tem, faz assim, coloca uma série lá, vai lá na Netflix, vai lá na Amazon Prime, coloca uma série, um filme, bota um episódio para tocar, e se a pessoa tiver um bom nível, assim, bom nível mesmo de compreensão, é quando a pessoa consegue ali escutar com tranquilidade, consegue entender sem ficar sem legenda, é claro, sem ficar precisando traduzir, pesquisando alguma coisa, ela consegue ficar ali com tranquilidade. É lógico, não estou falando que vai escutar como se fosse português lá, super de boa. Não, mas vai escutar de boa, assim, vai escutar tranquilo, vai entender o episódio inteiro da série, vai entender o filme inteiro, vai entender muito das piadas. Ou coloca, sei lá, coloca um podcast, né? Só ouvir assim, coloca um vídeo no YouTube, caso ali você fala, não, mas essas plataformas de streams, coloca então um vídeo no YouTube, né? Tem muitos e muitos vídeos aí. Coloca aí um vídeo do Cassie, um vídeo do Mr. Beast, ali se você consegue entender tudo que eles falam. Isso vai ser um bom nível de compreensão oral. E assim, por que eu tô falando isso? Porque o seu nível de compreensão oral, ele vai refletir no seu nível de conversação. Então, gente, como assim? Se você pode fazer, se a sua conversação for baixa e o seu nível de compreensão for baixo, você não vai conseguir melhorar a conversação enquanto seu nível de compreensão não for alto. Porque, assim, o nível de compreensão oral vai estar sempre um pouco mais acima e a conversação vai sempre acompanhando o nível de compreensão oral, tá? Seu nível de compreensão oral pode estar aqui, sua conversação está aqui. Você não vai conseguir melhorar sua conversação até mais do que isso. Então, se o seu nível de compreensão oral aumentar para cá, a sua conversação vai aumentar. Ele aumenta de novo, sua conversação aumenta. Então, por isso que eu estou falando aqui, o seu nível de compreensão oral reflete no seu nível de conversação, tá? Seu nível de conversação sempre vai estar um pouco mais abaixo do que o seu nível de compreensão. Mas é o seu nível de compreensão que sempre vai estar ditando qual que vai ser o seu nível de conversação. Então, é que nem no português, tá? No português a gente sabe, a gente consegue entender muito mais que a gente fala. Às vezes você consegue, você coloca um vídeo no YouTube sobre algum tema que você não conseguiria falar, mas você consegue entender o que o cara tá dizendo, né? Só que se você fosse para você falar, você não iria conseguir falar. Você também, por exemplo, você nunca ouviu falar sobre física quântica, você não vai conseguir falar sobre física quântica. Você teria que escutar, entender muito bem primeiro sobre física quântica, para depois falar, produzir, que a gente fala, né? Tem o input, quando a gente tá aprendendo idiomas, assim, tem esse lance de input e output. O primeiro, assim, o processo de aprendizagem começa com o input, que é a absorção do idioma, o que entra dentro de você, tá? É o idioma entrando em você primeiro, para depois vir o output, que a gente fala, que é a produção do idioma, você liberar o que está de dentro para fora. Então, por isso que se começa ali com a compreensão oral. Você tem que primeiro entender o inglês, para depois você poder falar o inglês, produzir o inglês, tá? Então assim, gente, eu fiz aqui, ó, os níveis de compreensão oral. Isso aqui tá bem
bem simplificado, tá? É só a nível de exemplo, não são os níveis oficiais de compreensão. Não, isso aqui tá só a nível de exemplo, bem simples, mas se você quiser, daqui no canal eu já fiz um vídeo completo somente sobre os níveis de compreensão oral, tá? Onde lá sim eu coloquei exatamente quais são os níveis de compreensão oral que uma pessoa vai conseguindo alcançar ali no aprendizado do inglês, tá? Lá eu coloquei cada nome, assim, conforme as suas características, eu falei exatamente quais são as características de cada um, detalhei cada um deles. Bem interessante você ver para você mesmo souber em qual nível você tá, onde você vai chegar. Então eu vou estar deixando um card aqui em cima caso você queira ver esse vídeo, tá? É muito importante você ver, você saber ali os níveis certo, onde você quer chegar, onde você tá bom? Então isso daqui é só a nível de exemplo. Digamos que o seu nível de compreensão oral, olha lá, ó, tem o 0, compreensão 0, compreensão fraca, compreensão mais ou menos, compreensão boa, excelente. Então assim, se muita gente que fala que o meu nível de conversação tá baixo, eu preciso melhorar a conversação. Muita gente, o nível de compreensão oral que fala isso, tá aqui, ó, tá no fraca, tá no mais ou menos, né? Não tem um nível de compreensão oral boa, assim. Se boa aqui já seria, você compreende tranquilamente, assiste as coisas assim, em inglês tranquilamente, naturalmente. O inglês já faz parte da vida dela, né? Então, para aquela pessoa que consegue atingir aqui um nível de compreensão oral boa, ela já tá estudando inglês há muito tempo, entende muito inglês, ela já conseguiu ali criar um espaço para a capacidade de conversação dela chegar nesse nível boa aqui também, tá? Então, esses níveis aqui eu coloquei para quê? Para você saber que se você tiver, por exemplo, uma compreensão oral mais ou menos, você pode fazer aulas de conversação, treinar, praticar um monte de conversação, que o seu nível de conversação não vai passar do mais ou menos, tá? Esse é o seu limite, esse é o seu teto. Então, você precisa treinar mais, entrar mais em contato com o inglês, para que você aumente seu nível de compreensão oral. Se chegando aqui no nível de compreensão oral boa, você está numa compreensão massa já, bem tranquila, você criou ali a capacidade da sua conversação chegar a esse nível bom aqui também, tá? Sempre a conversação vai estar um pouco mais abaixo, mas se você tem aqui uma compreensão oral boa, quer dizer que a sua conversação tem a capacidade de chegar no nível bom também. Então assim, é por isso que eu fiz esse negócio de níveis, tá, gente? Muita gente, a maioria das pessoas que falam eu preciso melhorar minha conversação, tem aqui um nível de compreensão fraco, um nível de compreensão mais ou menos, tá? Então o que falta, na verdade, não é a conversação, é a compreensão oral. Então, o que a pessoa vai fazer para melhorar a compreensão oral? A pessoa vai entrar muito em contato com o inglês. Vai assistir bastante série, assistir bastante vídeo em inglês, sem legenda, claro. Vai ouvir bastante, pode ouvir podcast, não sei, tanto faz. E vai aumentar o vocabulário, vai aprender, está sempre aprendendo palavras novas, sempre aprendendo frases, estruturas novas, para que você consiga entender e visualizá-las depois, na hora que você estiver entrando em contato com o inglês, tá? Então você vai fazer isso por muito, muito tempo, muitos e muitos dias, todos os dias, até que você atinja ali um bom nível de compreensão oral, tá? Então, para que você aumente seu nível de escuta, tá? Compreensão oral é escuta, de novo, você tem que entrar muito em contato com o inglês e tá sempre aumentando seu vocabulário. Então, assim, gente, esse é o caso, lembra que esse é o primeiro caso, tá? Vê se você se encaixou nesse, que agora eu vou falar do segundo caso. Fica aqui ainda comigo até o final, que eu vou falar do segundo caso. Só peço aí que se vocês estão gostando, se inscrevam aqui no canal, tá? Vocês vão acompanhando os vídeos e não são inscritos ainda, tô ligado que tem muita gente que acompanha aqui e ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui e com a notificação ativada, é claro, para você não perder nenhuma dessas dicas, nenhuma dessas aulas, tá? Então você tem que se inscrever, se você tá gostando, se inscreve com a notificação ativada. E é lógico, deixa aqui a sua curtida, seu like, se esse vídeo está agregando algum valor para você. O que eu queria pedir também, só vou falar aqui do outro caso, já vou partindo para o segundo, queria só pedir também para que vocês comentassem aqui embaixo, eu trouxe aqui pensando na qual seria a maior dificuldade das pessoas, mas eu preciso que vocês mesmos comentem qual que é a sua maior dificuldade em inglês, tá? Se é conversação, tá tirando conversação, já trouxe aqui, se é vocabulário, depende, tá? Tem várias e várias coisas, tá? Se é a escrita, se é a leitura, se é vocabulário, como aumentar o vocabulário, tá? Se é como criar uma rotina, como arrumar tempo para estudar, comenta lá embaixo. Qual a sua maior dificuldade no aprendizado de inglês?
E assim, pode comentar que eu leio mesmo, eu respondo, quem comenta sabe que eu respondo, e rápido ainda, tá? Então, comenta lá, gente. Então agora, lá, vamos lá. Qual que é ali o outro lado, né? O segundo caso, o caso da minoria. Eu falei lá que a grande maioria é aquele primeiro caso, então a minoria. Para a minoria das pessoas, elas já têm ali que falam que o problema é conversação, elas já têm um bom nível de compreensão oral. Então, o que falta mesmo é literalmente focar na conversação, tá? Daí sim o problema é a conversação. Elas têm um bom nível de compreensão oral, conseguem ali assistir as coisas bem tranquilo. Eu coloquei aqueles níveis lá, mas tipo, a pessoa pode estar, não pode estar nem no excelente, tá? O excelente que eu tô falando lá já é quase que um nível nativo, mas a pessoa tá num bom ali, lá. Consegue entender de boa. Não, tem muita gente aqui que fala, não, mas eu consigo entender inglês que nem um nativo, né? Muitos professores aí falam que esse caso aqui, que a pessoa tem um nível bom mesmo, só que o nível de conversação não tá tão bom, é tipo o meu caso, tá? Daí você fala, você tá ensinando inglês aqui, você tem um canal de inglês, você tem que saber de tudo, né? Não, né? Esse aqui é tipo o meu caso, que eu consigo ouvir muito, muito bem assim, tem um nível bom, mas o nível de conversação não é tão bom assim, tá? Então o que falta seria praticar mais a conversação. Então, assim, não vou nem dizer que o meu nível é excelente, que nem eu tô falando, excelente seria quase um nativo. Muitos professores aí de inglês vão falar, não, o meu nível de compreensão aqui é igual um nativo, eu entendo o inglês como se fosse português. Pode desconfiar que isso daí já é muito, muito difícil mesmo. A pessoa que fala isso, coloca lá então um filme pra ela, um filme daqueles que tem os monstros, sabe? Tem um monte de monstros que falam assim como se fosse humano, só que com a fala toda distorcida. Daí geralmente nesses filmes tem briga, tem explosão pra todo lado. Bota essa pessoa pra assistir um filme desse daí então. Bota na TV. Na TV sem fone, né? Que fone você ouve bem mais claramente. Coloca lá na TV, bota pra ela pra ver se vai ser igual ao português. Duvido, tá? Então, gente, assim, a pessoa aqui que tem um nível bom de compreensão oral, e tá falando que o que falta é a conversação, então ela tem que praticar a conversação, tá? Focar mais na conversação, mas é claro, sempre tá entrando em contato com o inglês. E como que ela pode praticar a conversação? Se ela não tiver dinheiro para pagar aulas, ela pode praticar sozinha. Ela pode sair falando pela casa, pode pegar ali as palavras e frases que elas estão aprendendo e sair repetindo elas, ver melhor qual é a pronúncia das palavras, tá? Entrar em sites ali de tradutores mesmo, tem, que nem o Cambridge Dictionary, tem lá a transcrição fonética, tem os sons lá que você pode ouvir, tá? Então pratica a pronúncia, pratica ali, assiste bastante, né, nos filmes e séries que você vai assistindo, vê como é que eles vão conectando as palavras, vai pegando ali uma certa frase e vai repetindo ela, volta lá a cena, repete de novo, vai voltando, repete, tenta falar junto daí, tá? E vai falando sozinho pela casa aí mesmo, tá? Falando com as paredes, repetindo bem, fala bem lento primeiro, né? Depois você acelera um pouco. Imagina também, essas conversas do dia a dia em português, presta um pouco mais atenção nelas e daí você imagina como que ficaria elas em inglês, tá? Vê se você consegue produzir ali a mesma conversa que você teve em um certo dia em português, vê se você consegue produzir ela em inglês. E você vai estudando até que você consiga. E se você tiver dinheiro para pagar, que eu falei, né, para pagar aulas ali mesmo, faça aulas online, aulas de conversação online. Tem vários sites que tem isso, tá? O que eu mais recomendo é o italki. Não dá pra me escrever aqui, mas tem o italki, que é o que eu mais recomendo porque é o que eu mais sei, que eu mais conheço. Mas também tem o Cambly. O Cambly eu não parei pra ver bem como é que é, mas tem esses dois. Para celular tem um também, que não é pago, é de graça, mas eu não vou lembrar aqui agora, tá? Porque veio na minha cabeça agora, assim, não estava preparado. Então, assim, se vocês quiserem ver, que não dá pra escrever. Se vocês quiserem saber, comenta lá embaixo, fala lá pra mim, quais são as plataformas de conversação lá que você falou, que daí eu escrevo tudo certinho pra vocês, escrevo até o do celular lá. Então, assim, gente, daí vocês façam nessas aulas de conversação com nativos, tá? É melhor com nativos, vocês vão ver lá que a hora que vocês entrarem tem várias coisas lá, vários professores, façam essas aulas com nativos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, daí você que vai da sua renda. Mas quando a pessoa já tem um bom nível de compreensão oral, o que falta é ela focar um pouco mais em conversação. E daí, como o nível dela já está bom, ela tem a capacidade de chegar a conversação dela até nesse nível, rapidinho ela consegue, tá? Então, só seria isso que falta. Mas assim, eu pretendo fazer um vídeo ainda somente de como praticar a conversação, tá? Para essa minoria aqui, como praticar a conversação vai ser um vídeo que eu vou trazer
onde eu vou falar com bastante detalhe tudo que você pode fazer sozinho, tudo que você pode fazer ali com as plataformas, posso até mostrar, posso dizer como que eu pratico, como eu pratiquei minha conversação, fazer um vídeo só disso, tá? Eu acho que fica um pouco melhor, mais detalhado, porque esse daqui mesmo, ó, é o caso que esse é o segundo caso, mas muita gente está lá no primeiro caso, tá? A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo estão lá no primeiro caso, tá? Onde fala que o problema é a conversação, estão lá onde o problema na verdade é a compreensão. Então, depois, mais pra frente, eu faço um vídeo de como praticar a conversação ali mesmo, mais detalhado, para essa minoria das pessoas aqui. Então, gente, então é isso. Essa foi a dica. Lembra de se inscrever aqui se você gostou, para você receber, não perder nenhuma. Vai com a notificação ativada, se inscreve e vai lá, ativa a notificação. Não se esqueça também de deixar a sua curtida, tá? Caso esse vídeo tenha agregado algum conhecimento para você, ele já merece a sua curtida. Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Lembra de comentar tudo lá que eu falei, tá? Sua maior dificuldade, tá? Lembra lá que eu vou responder mesmo. Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.